Queremos dar boas-vindas a todos vocês neste domingo tão especial, domingo em que nós celebramos o Dia das Mães. Desde já o nosso beijo, o nosso abraço para todas as mamães da nossa igreja, para todas aquelas que nos acompanham. Deus abençoe a vida de todos vocês. Então é muito bom nós estarmos juntos para adorarmos ao Senhor neste domingo tão especial. Nós também queremos, antes de entrar nos atos de culto, dizer e convidar a todos para as nossas programações que nós temos aqui pela internet, as nossas transmissões online. Nós temos o nosso culto, 19h30, como você está acompanhando aqui no nosso canal. Na próxima quinta-feira, 20 horas, no Facebook nós temos o live, o estudo bíblico do livro de Tiago. Você é o nosso convidado para a próxima quinta-feira. Também temos programação da Escola Dominical, domingo, 9h30, aqui no Facebook. E nós temos a nossa programação especial com as crianças e, mais uma vez, o nosso culto. Então, nós queremos agradecer a companhia de todos vocês. É muito bom ter todos vocês neste tempo de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Então, eu já convido você que está nos acompanhando para abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós temos uma oração de adoração e louvor feito por uma mãe. É a oração de Ana. E Ana, alegre diante do Senhor, ela adora dizendo o seguinte, o texto diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até o estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou-se sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Ana experimentou na própria vida dela, experimentou na própria história dela o cuidado de Deus, o Senhor que a ergueu do monturo, o Senhor que a levantou, e Ana então nos convida a adorar ao Senhor pela salvação que o Senhor tem nos proporcionado. Então nós vamos cantar cânticos de louvores ao nosso Deus, e o primeiro cântico que eu te convido a cantar com a gente, nos convida a reconhecer que estamos na presença do Senhor. Jesus, em tua presença, nós estamos aqui louvando e adorando o teu nome. Não há Deus nos
fomos criados para o louvor e para a glória do nome dele. Então vamos adorar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, ó Pai, nesta transmissão, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus Criador, o Senhor, ó Deus, é o nosso Salvador, e nós então te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, ó Deus, nós oramos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, minhas queridas, diante da santidade de Deus, diante da glória do Senhor, nós nos damos conta da nossa pecaminosidade. Nos damos conta do quanto somos carentes diante do Senhor. O apóstolo Paulo, aqui em Efésios, capítulo 2, ele resume muito bem o que nós somos diante da santidade do Senhor. Então ele diz, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, que ele, o Senhor, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós que éramos filhos da desobediência, nós que éramos filhos da ira, nós que andávamos desgarrados do Senhor em desobediência à vontade do Senhor, mesmo vivendo dessa maneira, o Senhor foi para conosco rico em misericórdia. O Senhor manifesta a graça dele por mim e por você. Então nós, com esse reconhecimento de que somos pecadores, precisamos comparecer diante do Senhor arrependidos pelos nossos pecados. Então, vamos orar, vamos pedir a misericórdia do Senhor, vamos pedir que a graça do Senhor seja sobre nós. Ele nos acolhe, ele nos aceita. Nós que éramos filhos da desobediência. Então, vamos já orar, deixa eu fazer uma oração. Agradecendo ao Senhor pela graça dele e porque ele também tem perdoado os nossos pecados. É isso que agradecemos ao Senhor. Agradecemos pelo perdão. Nós, ó Deus, como diz e descreve o apóstolo Paulo, éramos, ó Deus, filhos da ira e da desobediência. Nós que andávamos desgarrados do Senhor, fomos acolhidos, fomos abraçados, ó Deus, pelo Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Então, ó Deus, nós pedimos perdão, ó Pai. Pedimos perdão, ó Deus, porque diante da tua santidade reconhecemos o nosso pecado. Ó Deus, o teu amor nos constrange, ó Deus, porque o teu amor revela, ó Deus, também o quão carentes somos do Senhor e o quão rebeldes, ó Deus, muitas vezes agimos para com o Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor realmente nos perdoa. Nós, ó Deus, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, essa canção que nós vamos cantar agora fala exatamente dessa postura nossa diante do Senhor. Estamos quebrantados diante dele, reconhecidos que somos dos nossos pecados. Sofrer participar da sua obra vou cantar.
meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Na cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Dessa maneira que nós nos aproximamos do Senhor, sem palavras, porque a graça do Senhor nos acolhe apesar de nós. O Salmo de número 96, a partir do versículo 7, há um convite do salmista para nós nesse salmo, e o convite é o seguinte: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. É esse o convite para mim e para você. Vamos tributar ao Senhor, nós que nos reunimos em família, em famílias nesta noite, tributar ao Senhor a glória devida ao nome dele. E o Salmo nos convida também a trazermos oferendas e entrarmos na presença do Senhor. Somos convidados a adorar ao Senhor na beleza da santidade dele, com tudo que somos e tudo que temos. Estamos adorando através de cânticos, através das nossas orações, mas também somos convidados a adorar ao Senhor trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, o nosso convite do Salmo também, é que nós expressemos diante do Senhor a nossa fidelidade e a nossa generosidade. Você que quer participar desse momento, aparece aí na sua tela os dados bancários da igreja e através desses dados bancários você pode também expressar
a sua fidelidade e a sua generosidade através dos dízimos e também através das ofertas. Nós vamos cantar uma canção de gratidão. Graças dou por tudo que me deste. A partir da salvação, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Te agradeço, ó Pai, os meus amigos, meus inimigos, sempre te agradeço. Sou grato por vitórias e perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Sobre aqueles que têm vivido tempos difíceis, nesse período também de crise financeira do nosso país. Aqueles que têm os seus salários que estão sendo reduzidos, a sua carga de trabalho, alguns que estão desempregados ou que já estavam desempregados. Nós queremos pedir a bênção do Senhor, para que o Senhor esteja contigo também, dando provisão para você e para a sua casa. Então vamos orar. É isso que nós pedimos, ó Deus. O Senhor que é o Deus da providência. Nós pedimos, ó Deus, as bênçãos do Senhor sobre irmãos e irmãs que têm, ó Deus, sofrido, ó Pai, com essa crise financeira que o nosso país e todo o mundo, ó Deus, está submetido. Que o Senhor, ó Deus, esteja agindo, que o Senhor esteja abençoando, suprindo, ó Deus, as necessidades de irmãos e irmãs, ó Pai, que têm sofrido com esse tempo. Nós, ó Deus, entregamos a todos nas tuas mãos, pedindo a bênção do Senhor, mas juntamente com esse cântico também nós queremos agradecer por tantas bênçãos, pela fidelidade do Senhor, ó Deus, que tem se mantido plena, ó Deus, em nossas vidas. Então nós entregamos todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, nas tuas mãos e para os teus cuidados. Nós oramos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos agora receber a palavra do Senhor pela vida do pastor Tássio. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o pastor Tássio com um toque do Espírito Santo
e que o Espírito Santo também ilumine a sua mente, o seu coração. Olá, boa noite. Primeiramente, às nossas mães, as queridas mães da nossa igreja, um feliz Dia das Mães, que Deus abençoe a vida de vocês, dê muita graça para vocês, para as famílias de vocês, e nós somos muito gratos a Deus por tudo que vocês são e por tudo que vocês representam para nós e para a vida da nossa igreja. Deus te abençoe e tenha um bom restinho de dia, Dia das Mães. Hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco diferente do que a gente estava tratando no mês passado. Nós falamos sobre a esperança nos tempos de dispersão, nos tempos que a gente está vivendo como igreja, cada um no seu canto, e hoje nós mudamos a nossa série. Mas a gente vai continuar falando sobre os tempos difíceis que a gente está enfrentando, tempos nos quais a gente é pressionado por todos os lados, somos pressionados de várias maneiras, e a nossa família sofre também as pressões desses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. O tema da nossa série é Sob Pressão, como as nossas famílias têm enfrentado e têm sentido os efeitos colaterais dessa pandemia. Nós vivemos num mundo que o tempo todo expulsar Deus do nosso cotidiano, expulsar Deus da vida comum das pessoas. O conhecimento científico que chegou para ficar cada vez mais tenta esvaziar de sentido a fé, tenta esvaziar de sentido o mistério que é pertencermos a Deus e servirmos a esse Deus. A tecnologia o tempo todo tem encurtado distâncias. Nesses tempos de pandemia nós temos desfrutado de tantos recursos muito legais, como as videochamadas, por exemplo, mas também afastam a gente de coisas que são tão essenciais. Você provavelmente no almoço de família queria estar conversando com alguém, a pessoa estava lá no WhatsApp ou vendo aquele vídeo atualizado da rede social. A tecnologia tem gerado relacionamentos cada vez mais superficiais, desconexão entre relacionamentos que antes eram mais profundos, e cada vez menos a gente tem pensado em Deus, cada vez menos nós temos pensado nas coisas de Deus e pensado mais em nós mesmos e dependido das nossas capacidades, dos nossos recursos, daquilo que a gente pode conseguir com a força do nosso próprio braço. Diante dessas situações de calamidade, como a situação que a gente está vivendo no nosso país e no mundo todo nos nossos dias, é muito comum a gente tentar recorrer aos nossos recursos, só que quando a gente recorre aos nossos recursos em tempos como esse que a gente está vivendo, a gente percebe que os nossos recursos, por mais ricos que sejam, eles são limitados. Eles não oferecem respostas conclusivas para os dramas da nossa existência, para os dramas familiares que a gente vive. Pela primeira vez em muito tempo, a humanidade tem se feito perguntas que antes ela não se fazia porque ela vivia cheia de recursos, e agora a pandemia, para um vírus para o qual a gente não tem vacina, fez a gente repensar muita coisa, fez a gente repensar aquilo que a gente dá valor, fez a gente repensar sobre as coisas nas quais a gente tem se apoiado e as coisas nas quais a gente tem confiado. Nesse tempo que a gente está isolado socialmente, a gente está encontrando nesse recurso, o único recurso válido, talvez, da gente frear essa pandemia. A gente percebe que a gente não é tão independente assim, que a gente não é tão forte assim. E quando a gente olha para esse tempo de crise que o mundo vive, é muito comum a gente olhar também, nós que somos cristãos, olhar para a palavra de Deus e ver que ao longo da história as pessoas, sobretudo o povo de Deus, viveu tempos difíceis também. Por várias vezes na sua história, o povo de Deus viveu tempos de dificuldade, tempos de calamidade. E durante essa série nós gostaríamos de nos lembrar do livro do profeta Joel. O profeta Joel, que escreveu para a nação de Israel, que vivia um tempo muito difícil quando a praga de gafanhotos invadiu, assolou a nação de Israel por conta dos pecados deles. E assim como nos tempos de Joel hoje, nós nos sentimos consternados, nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos desnorteados por causa de algo que é maior do que nós e algo que a gente não consegue controlar, como era a praga de gafanhotos nos dias de Joel. Nós não sabemos, por exemplo, quanto tempo essa pandemia vai durar. Nós não sabemos exatamente, apesar de a gente já começar a sentir quais serão os reais impactos econômicos, financeiros. Nós não sabemos medir
muita coisa, a gente não sabe colocar uma data limite para o fim dessa pandemia. A gente se sente impotente como o povo de Israel se sentia nos tempos de Joel, nos tempos daquela praga de gafanhoto. Para nós que somos igreja do Senhor Jesus, esse é um tempo de reflexão profunda também. Tempo no qual nós somos convidados a sondar o nosso coração, a consertar os nossos caminhos, a rever os nossos passos e a reconstruir os altares derrubados dentro do nosso coração. Ao contrário do nosso mundo, que enxerga a pandemia sob a perspectiva meramente material e com os olhos do mundo material, nós, servos do Deus Altíssimo, somos convidados a olhar a pandemia como cenário, como palco propício para a ação de Deus. Esse mesmo Deus que a nossa sociedade tenta a todo custo tirar de cena. Tempos de crise geralmente são tempos propícios para que nós voltemos os nossos olhos para Deus e convidemos as pessoas ao nosso redor a olharem para Deus. Em meio à tragédia enfrentada pelo povo de Deus no Antigo Testamento, enfrentado por Israel, em meio à nossa tragédia, Deus está em ação. Deus sempre está em ação. Deus está trabalhando nisso tudo para manifestar, através dessa pandemia e apesar dela, os seus propósitos na história, os seus propósitos para nós como seu povo, os seus propósitos para a humanidade. Esse livro do profeta Joel, ele nos mostra também que depois de convocar o povo do Senhor para um jejum, depois de convocar o povo do Senhor para um tempo de arrependimento, o Deus que até pouco tempo atrás parecia distante do seu povo, agora se mostrou favorável a ele. E esse Deus, que depois de ver o seu povo humilhado, em jejuns, em prantos, rasgando seus corações e não as suas vestes, esse povo ouviu a voz do seu Deus se voltando na direção deles, trazendo promessas para aquele povo de restituição, promessas de prosperidade, mesmo depois de um cenário de calamidade como era o daqueles dias. Depois de restaurar o povo, a promessa que o livro de Joel traz para a gente é que o Espírito do Senhor seria derramado sobre todas as pessoas, sobre todo tipo de gente. Filhos e filhas profetizariam, velhos sonhariam, jovens teriam visões, e até mesmo os servos, as pessoas que naquela época eram colocadas em segundo plano, esquecidas pela sociedade, até mesmo essas pessoas, elas não ficariam de fora daquilo que o Senhor faria no meio do seu povo. O que a gente vê nesse texto, na verdade, é a restauração do Senhor atingindo famílias. Do mais novo ao mais velho, do empregado ao patrão, o Senhor é o maior interessado em trazer restauração para as nossas famílias. Nós estamos no mês de maio, o mês em que a gente comemora o mês da família. E é nesse mesmo mês, olha só que interessante, que a gente está naquele período em que a igreja se prepara para celebrar o dia de Pentecostes. Pentecostes, que é uma data tão importante no calendário cristão, lembra daquele evento que, em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja e empodera a igreja para testemunhar de Jesus para os 4 cantos do mundo. A promessa que foi cumprida em Atos 2 é justamente a promessa feita por Joel tanto tempo atrás. A promessa de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Atos 2 é o cumprimento da profecia de Joel. Hoje, eu e você já vivemos o cumprimento dessa profecia, porque sim, o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e aquilo que antes era aguardado por Joel e pelo povo de Israel já é uma realidade para nós. Já é uma realidade para a nossa casa e para as nossas famílias. Se Joel e o povo de Deus no Antigo Testamento enfrentaram o desafio de olhar para a sua própria tragédia sob a perspectiva de Deus, muito mais nós, que já temos o Espírito Santo no nosso coração, somos chamados a olhar esse cenário de calamidade dos nossos dias, sob a perspectiva do Deus, que é o Deus de toda esperança. Nós, hoje, precisamos ser agentes dessa esperança para esse mundo em crise, para esse mundo que vive cenário de calamidade. As nossas famílias precisam ser agências desse reino, agências do reino de Deus aqui na terra.
Por isso, nas próximas semanas, eu, o pastor Binho, iremos compartilhar com vocês como esse Espírito Santo que habita em nós pode ser esse agente curativo para as feridas existentes dentro de nós como indivíduos, dentro de nós como famílias, dentro das famílias da nossa igreja, dentro das famílias da nossa cidade, até que a cura se estenda para todas as outras pessoas com as quais nós convivemos, para que a nossa sociedade possa experimentar a mesma cura que um dia nós experimentamos. Por isso eu te convido a vir conosco nessa série do mês de maio, sob pressão, como nós podemos responder aos efeitos colaterais dessa crise nos nossos dias e como nós podemos fazer desse tempo de crise o palco para a ação de Deus na história. Para a gente começar hoje, eu queria compartilhar com você um texto que está em 1 Samuel, capítulo 1. Eu lerei todos os versículos desse primeiro capítulo e eu te convido a acompanhar comigo. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, porém, embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido:
Quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. Muito obrigado porque ela sempre fala aos nossos corações. E nessa hora, como servo do Senhor, como servo dessa palavra, eu me coloco humildemente pedindo a tua graça, pedindo a tua direção, para que tudo aquilo que eu tenho para compartilhar com os meus irmãos fale ao coração deles, assim como tem falado ao meu, e gere mudança. Senhor, nessa hora eu quero interceder pelas famílias da nossa igreja. Que o Senhor derrame graça sobre cada uma delas. E que no nome de Jesus, Senhor, as nossas famílias sejam verdadeiras agências do Teu reino aqui na terra. Que sejam agências da esperança que o Evangelho traz para um mundo em crise, para um mundo que vive sob pressão. Ajuda-nos, ó Deus, a não ser aqueles que são pressionados, mas aqueles que ajudam a aliviar a pressão de pessoas tão oprimidas por Satanás, tão oprimidas pelas trevas, tão oprimidas, ó Deus, pelas circunstâncias e pelas dificuldades da vida. Ajuda, Deus, cada família dessa igreja a ser bênção nesse mundo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a Bíblia é um livro incrível por diversos motivos. Um dos motivos que mais me chama a atenção na palavra de Deus é que ela está repleta de histórias que ajudam a gente a enxergar nos fracassos e nas dificuldades de outras pessoas os nossos próprios fracassos e dificuldades. Só que muito melhor do que tudo isso é que ao olhar para os fracassos dessas pessoas, para as dificuldades delas, nós podemos olhar também para o Deus a quem elas serviam e para aquilo que esse Deus pode fazer e aquilo que esse Deus pode nos ensinar através das calamidades e fracassos, muito embora tantas vezes Ele não nos livre de dificuldades. A gente pode se lembrar, por exemplo, de alguns personagens da história bíblica, como Jó, que era um homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, que experimentou na sua própria vida a catástrofe, a calamidade, um homem que experimentou coisas terríveis, mesmo sendo alguém bom, mas que no final do seu tempo de aflição, ele pôde ver Deus, ele pôde experimentar Deus de uma forma como nunca antes ele havia experimentado. A gente pode se lembrar também da história de José. José que foi vendido como escravo por seus irmãos, José que foi injustiçado lá no Egito por uma mulher má, pagou por vários anos por um crime que ele não cometeu, mas que ao final viu a sua tragédia pessoal ser transformada por Deus na salvação, não apenas da pele dele, mas da vida de toda uma nação, a nação do Egito, de pessoas do mundo todo, inclusive a família dele. A gente pode olhar também para o livro de Joel, como eu acabei de citar, a praga de gafanhotos que acometeu aquele povo, que quando reconheceu o seu erro e quando se voltou ao Senhor, no meio daquela tragédia, o Senhor intervém na situação deles e o Senhor traz promessas de prosperidade, promessas do derramamento do Espírito sobre aquele povo. Se eu olhar para a minha própria vida, eu consigo enxergar vários momentos da minha caminhada em que eu pude aprender muitas coisas de Deus no meio das minhas tragédias pessoais. No meio dos meus fracassos, eu pude crescer como cristão.
Olhando para esse texto que a gente acabou de ler, eu consigo traçar alguns paralelos com a situação que a gente está vivendo, e eu quero te convidar, juntamente comigo, a extrair algumas lições importantíssimas através da tragédia pessoal que Ana vivia. Ana, que foi humilhada por muito tempo pela sua rival, Penina, mas que no meio da tragédia aprendeu algumas coisas e pode ensinar para mim e para você hoje algumas lições. A primeira dessas lições é que Deus pode usar as nossas tragédias para manifestar os seus propósitos. Sim, no meio das nossas tragédias, Deus quer usá-las como palco para a sua ação poderosa, para a sua intervenção poderosa, seja no nível nacional, seja no nível pessoal ou até mesmo global. Tragédias, fracassos, inadequações dos seres humanos, pecadores, costumam ser a matéria-prima que Deus usa para fazer coisas lindas. Um texto que todos nós gostamos e citamos até de cor, Romanos 8, 28, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu gosto muito da forma como a NVI, a Nova Versão Internacional, coloca esse versículo, que em todas as coisas, em todas as circunstâncias que nós vivemos, Deus age por meio delas para o bem daqueles que o amam. Quando a gente olha para o começo do primeiro livro de Samuel, esse texto que a gente acabou de ler, o primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel, nós vemos um cenário de tragédia. Um cenário de tragédia que é apresentado para a gente em dois níveis. No primeiro nível, o cenário de tragédia nacional. Sim, o povo de Deus vivia um tempo de tragédia. E o segundo nível que a gente pode ver é o nível pessoal, a tragédia que Ana vivia na sua vida. Se a gente voltar para o livro de Juízes, e no cânon hebraico não existe o livro de Esther aí no meio, é o livro de Juízes, e logo em seguida vem o livro de Samuel, a gente vai ver que o final da triste história de Juízes é que Juízes, em Juízes, o povo de Deus, o povo de Israel vivia o tempo todo num ciclo sem fim de pecado. Eles pecavam, e aí acabava acontecendo alguma tragédia. Geralmente os inimigos cananeus invadiam as terras, invadiam as plantações, colocavam fogo nas plantações, matavam os filhos dos hebreus. Esse povo de Deus se arrependia dos seus pecados, Deus levantava um juiz, esse juiz libertava o povo de Israel, mas o povo de Israel voltava para o ciclo de pecado. E um refrão que se repete em todo o livro de Juízes é que naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia as coisas à sua maneira. E quando o livro de Juízes termina com essa afirmação, não havia rei em Israel e cada um fazia as coisas do jeito que lhe parecia certo, começa o livro de Samuel, que é o livro que a gente acabou de ler a história de Ana. Quando a gente chega nesse livro, nós temos ecoando no nosso ouvido a fala que termina o livro de Juízes. Não havia rei em Israel, duas afirmações. Não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo aos próprios olhos. E é engraçado porque essa é uma ironia muito forte no livro de Juízes, porque embora não houvesse uma monarquia instituída em Israel, e o livro de 1 Samuel vai trazer para a gente Saul sendo levantado rei, Davi sendo ungido rei, embora não houvesse um rei como Saul ou Davi foram, em Israel havia um rei sim. O Senhor era o rei de Israel. O Senhor reinava sobre o seu povo. Porém, o povo de Deus se recusava o tempo todo. O povo de Deus se recusava o tempo todo de obedecer aos mandamentos do seu Deus, de obedecer os mandamentos do seu rei. E cada um vivia da maneira que lhe parecia certo. Quando 1 Samuel começa, a indagação que fica ecoando nos nossos ouvidos é: será que o Deus de Israel, que levantou tantos juízes, que libertou o povo do Egito com mão poderosa, vai deixar o seu povo viver nesse ciclo eterno de erros e de desgraça e de calamidade e de sofrimento? Será que o povo de Israel vai viver o tempo todo nesse cenário? Quando essas perguntas começam a causar uma certa aflição no nosso coração. O primeiro capítulo de Samuel vem apresentando para a gente uma família muito diferente
da maioria das famílias que viviam em Israel e que já haviam se corrompido. O comecinho do capítulo 1 de 1 Samuel mostra para a gente a família de Eucana. Eucana, que era um homem piedoso, um homem que não havia se curvado a outros deuses, mas que todos os anos subia juntamente com a sua família à casa do Senhor, para ali, na casa do Senhor, oferecer sacrifícios a Deus. O versículo 3 mostra isso para a gente. Eucana todos os anos subia com sacrifícios a Deus. E Eucana, ele era um homem piedoso, em contraste com dois sacerdotes que são apresentados ainda no capítulo 3. Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Ofni e Finéias, a gente vai ver mais tarde no capítulo, eram homens que eram maldosos. Quando as pessoas iam oferecer sacrifícios a Deus, eles tentavam roubar parte desses sacrifícios para encherem a própria barriga. Ofni e Finéias, que eram perversos, que Deus resolveu matar os dois. O cenário em meio a Israel, o cenário que estava montado na nação de Israel, era um cenário de calamidade. O povo de Israel ameaçado constantemente pelos seus vizinhos, ameaçado pelas constantes secas, ameaçados pelos próprios sacerdotes, que deveriam ser aqueles que fazem mediação entre o povo e Deus, mas que agora estavam roubando do povo. O povo de Israel estava cansado, abandonado à própria sorte, sem esperanças. A esperança toda do povo de Deus estava canalizada para a expectativa de que Deus levantasse um rei em Israel. Um rei que finalmente colocaria fim na situação de vergonha que o povo vivia entre os seus inimigos. A situação de Israel era uma situação muito parecida com a situação vivida por Ana. Se Israel vivenciava uma tragédia nacional, Ana vivenciava uma tragédia pessoal. Ana, que era uma das esposas de Eucana, a gente vê no texto que ela não tinha filhos. O texto conta isso para a gente no versículo 2. Ana, ao contrário de Penina, sua rival, não tinha filhos. E, gente, na antiguidade, ser uma mulher estéril era visto como ser uma mulher amaldiçoada. Ana pensava, como assim? Eu, uma descendente de Eva, não posso ter filhos? Ana, que se enxergava como parte da história de Deus, ela queria participar nessa história, porém ela não sabia como. Lembra da promessa feita por Deus a Eva lá no Jardim do Éden? De você, Eva, vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da antiga serpente, e a antiga serpente vai ferir o calcanhar do seu descendente. Todas as vezes que uma criança no povo de Deus nascia, eles tinham essa esperança renovada de que finalmente, será que finalmente a antiga serpente vai ter a sua cabeça esmagada? Por isso a esterilidade era vista com maus olhos pelo povo de Deus. Ana, que se enxergava como parte da história de Deus, se via de mãos atadas por não poder contribuir, por não poder trazer filhos à existência, para que a promessa feita a Eva lá no Jardim do Éden se cumprisse. A cada menino que nascia, renovava-se a esperança de que chegaria o momento em que finalmente um menino nascido de mulher esmagaria a cabeça da serpente, de uma vez por todas, pondo um ponto final para a trágica história da humanidade, que era uma história recheada de sucessivos erros. Ana também queria participar daquilo que Deus estava fazendo, a história que Deus estava escrevendo para o seu povo, para o povo de Israel. De uma certa forma, a tragédia pessoal vivida por Ana, por não poder ter filhos, apontava para a tragédia do seu povo, apontava para a tragédia que os hebreus viviam como nação. E de uma certa forma, os tempos que a gente vive não são tempos diferentes. São tempos muito parecidos com os tempos vividos pelo povo de Deus, vividos por Ana. As pessoas nos nossos dias se recusam a se curvar diante do Senhor e reconhecê-lo como Rei. Nós fazemos todos os dias aquilo que parece certo aos nossos olhos, e se olharmos para as pessoas no mundo que a gente vive, todos os dias elas fazem aquilo que lhes parece certo aos seus próprios olhos.
A régua moral que mede a sociedade nos nossos dias não é mais a regra das Escrituras, não é mais a regra moral das Escrituras, mas cada um faz o que lhe parece certo aos seus próprios olhos. E a gente vê que o que parece certo aos olhos da nossa sociedade, quase sempre, é o que é mal aos olhos do Senhor. E por isso nós temos visto a nossa sociedade sofrer tantas consequências dos seus maus caminhos, sim, porque todos os caminhos que a gente toma, todas as decisões que a gente faz todos os dias, trazem junto consigo consequências. Nos tempos de calamidade vividos por Ana, a gente pode traçar vários paralelos com os tempos de calamidade e de afastamento de Deus que a nossa sociedade vive. Mas assim como Ana, no seu tempo, clamou ardentemente a Deus por um filho, para que a sua vergonha diante de Penina, sua rival, fosse vingada, Israel também clamava a Deus pedindo por um rei que finalmente colocaria fim na vergonha deles como nação, por ter suas terras invadidas todos os anos pelos seus inimigos. Se Ana clamava a Deus pedindo um fim para sua vergonha, se Israel clamava a Deus pedindo um fim para sua vergonha através de um rei, a gente vê dois paralelos muito interessantes também. Eucana se vira para Ana e diz: Ana, por que você está chorando? Será que eu não sou melhor para você do que ter 10 filhos? Da mesma forma, a gente pode imaginar Deus virando para o seu povo, para Israel: será que eu, Israel, não sou muito melhor para você do que ter 10 mil reis? E a gente conhece na história de Israel que vez após vez os reis se corrompiam, até terminar no exílio. Nos nossos dias, a gente não tem se contentado com o reinado do nosso Deus, com o reinado do nosso Senhor. Temos escolhido os nossos próprios caminhos e ouvimos o Senhor perguntar: será que eu não sou suficiente para vocês? Mas a gente vê algumas respostas diferentes. Deus responde para Ana, lhe dando sim o filho. A gente vê que Samuel nasce. Deus dá também para Israel aquilo que Israel pede: um rei, o rei Saul. Só que diferente de Ana, que teve um filho que foi uma bênção, o pedido atendido de Israel por um rei, quando Saul chega logo nos capítulos à frente de 1 Samuel, a tragédia está montada. Cuidado com o que você pede. Samuel, que foi o filho de Ana, o filho tão esperado, tão aguardado por Ana, o filho das lágrimas de Ana, ungiu Saul, que foi um péssimo rei, mas depois ungiu também o rei Davi, aquele que veio ser conhecido como um modelo de bom rei. Porém, a gente sabe que Davi também era imperfeito. Davi cometeu muitas falhas como rei. Salomão e todos os outros descendentes de Davi também se mostraram imperfeitos e também se mostraram uma decepção para o povo de Deus, o povo de Israel. Muitos anos depois, o povo que um dia clamou por um rei, continuou se desviando juntamente com seus reis do Senhor. Esse povo viu a sua terra devastada, o povo exilado, até que chegou um momento em que, assim como no começo de Samuel, não havia mais rei em Israel, só que agora não havia mais rei em Israel porque o povo havia sido exilado para a Babilônia. E mais uma vez, o mesmo cenário se pinta. Será que há esperança para o povo de Deus? O povo exilado, um cenário de calamidade? Lembre-se, na calamidade de Israel, na calamidade de Ana, Deus usou as tragédias pessoais, a tragédia nacional, como palco para a sua ação poderosa. E mesmo depois de muito tempo no exílio, mesmo depois de dominados pelo Império Romano, a gente vê mais uma vez a tragédia de Israel sendo palco para a ação de Deus na história, quando finalmente Deus envia o seu Filho Jesus, o Emanuel, Deus conosco, para atuar no palco da história,
para entrar na cena de tragédia enfrentada pelo povo de Deus, enfrentada por toda a humanidade. E sim, aquele filho nascido, profetizado tanto tempo por tantos profetas em Israel, Jesus nasceu, cumprindo as profecias a seu respeito, para libertar a humanidade. E é muito interessante a gente traçar um outro paralelo, que o cântico de Ana, cântico que foi lido no começo desse culto, é muito parecido em vários aspectos com o cântico entoado por Maria em Lucas no primeiro capítulo de Lucas. As nossas tragédias pessoais, a tragédia que o mundo enfrenta, são o palco para a ação de Deus na história. Jesus, quando nasceu, ele veio a se tornar não apenas o descendente perfeito de Davi, mas ele veio se tornar profeta, assim como Samuel foi. Mas ele não foi apenas a raiz de Davi, o rei, ele não foi apenas profeta, ele foi também o sacerdote perfeito que Ofni e Finéias, filhos de Eli, não conseguiram ser ao longo da sua vida. Ao contrário de Ofni e Finéias, ao contrário de Saul, Jesus era um bom rei, era um bom sacerdote. O sacerdote que não comia os sacrifícios do povo tomando a parte deles, mas o sacerdote que deu a si mesmo como oferta pelo pecado do povo de Israel e de toda a humanidade. Em tempos de calamidade, em tempos de tragédia pessoal, Deus pode sim mudar o cenário. Deus pode sim dar as muitas Anas, talvez você seja uma Ana que ora com lágrimas pela sua promessa. Deus pode dar a muitas Anas os Samuéis pelos quais oram. Deus pode dar ao seu povo a libertação pela qual espera. Mas eu e você precisamos ter em mente que, embora nós possamos esperar sim um fim para essa pandemia, nós possamos esperar sim bênção sobre a nossa família, precisamos ter a consciência de que Deus já enviou para nós o melhor de si, o seu Filho, o seu servo sofredor Jesus, que entrou no cenário da nossa tragédia, que entrou no cenário da nossa miséria e atravessou a nossa tragédia e ainda pode atravessar esse cenário de tragédia que o mundo enfrenta e transformar tudo isso em bênção. Transformar tudo isso no palco perfeito para a sua ação e transformação do coração de pessoas. Mas eu ainda queria compartilhar com você mais uma lição que a gente aprende com esse texto. É que se as nossas tragédias são o palco para a ação de Deus, a segunda lição que eu aprendo com esse texto da história de Ana é que não há nada do que nós possamos fazer, não há nada do que nós possamos dar a Deus que não tenha vindo das próprias mãos dele. Tudo que temos vem do Senhor, e tudo que nós damos a Deus, nós o damos porque não temos isso de nós mesmos, nós damos porque já recebemos das mãos dele. Existe um texto muito bonito no primeiro livro das Crônicas, quando Davi, já prestes a morrer, ele está fazendo a campanha com todo Israel para levantar as ofertas para a construção do templo do Senhor, o templo que Salomão, seu filho, iria construir. E quando Davi vê toda aquela abundância de bens levantados, Davi faz uma belíssima oração. Em determinado momento dessa oração, Davi diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que nós pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Quando a gente acompanha a trajetória de Ana ao longo do capítulo 1, nós encontramos uma mulher que começa a sua história de mãos vazias diante do Senhor. Não apenas de mãos vazias, mas de ventre vazio também. Mas no final do capítulo, a gente pode ver uma Ana diferente, uma Ana muito mais feliz. Daquela mulher angustiada que orava no templo e que ele achou até que ela estava bêbada. No final nós vemos uma mulher cheia de alegria e júbilo no seu coração. O que mudou do começo para o final? A Ana que chegou de mãos e de ventre vazios diante de Deus. Num cenário de tragédia pessoal, volta para devolver a Deus aquilo que ela recebia, aquilo que ela havia recebido. O Senhor dos Exércitos, e é assim que Ana se refere a Deus na sua oração, entra na tragédia pessoal de Ana,
abençoa Ana com um filho. O Senhor lutou as guerras de Ana contra sua rival Penina. E no versículo 11 a gente vê Ana de mãos vazias fazendo um voto ao Senhor. Ana dizia assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Ana reconhecia que ela não tinha nada, mas foi o nada que ela tinha que ela pôs diante do Senhor. E ela se comprometeu a devolver tudo que ela pudesse receber a partir do nada que ela entregou a Deus. Ela se comprometeu a devolver o filho, Samuel, que viria a se tornar um nazireu. Ela fez esse voto pelo filho dela, de que não passaria navalha pela cabeça dele, cortando o cabelo dele. Um voto que distinguiria Samuel de todos os outros homens. E no verso 22 a gente vê uma Ana não mais angustiada, mas uma Ana feliz com os filhos no braço, mas com a mesma firmeza de espírito que a gente vê quando ela faz o voto a Deus. Ana sabia que Samuel não pertencia a ela. Ana sabia que o filho do ventre dela não era propriedade dela. E ela não via a hora de cumprir o voto ao Senhor. Ela sabia que não foi para o uso exclusivo dela que Deus havia lhe dado um filho. Ela pede para Eucana subir a Siló enquanto o filho ainda está pequenininho, está sendo amamentado. E ela faz a promessa: quando o menino for desmamado, eu vou levar ele. Ana tinha expectativa de cumprir os votos dela diante do Senhor. Eu o levarei e eu o apresentarei ao Senhor, para que ele fique lá para sempre. E nos versículos finais do primeiro capítulo de 1 Samuel, nós vemos Ana finalmente consagrando Samuel ao Senhor. Samuel, que mais tarde viria a se tornar um grande profeta em Israel. Ele havia sido gerado por uma mulher que reconhecia a sua impotência diante de Deus. Ana reconhecia a sua impotência de gerar vida. E Ana entrega os fracassos dela para Deus. E ao entregar os seus fracassos, Ana também estava disposta a entregar os seus futuros sucessos, suas vitórias. O versículo 24 finalmente conta para a gente que, havendo desmamado Samuel, ela levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou Samuel à casa do Senhor em Siló. E o menino ainda era muito criança quando ela fez isso. Ana entrega nas mãos de Deus não somente o seu filho Samuel, mas ela entrega também ofertas de gratidão ao Senhor. Ana não faz isso como quem está triste ao entregar o filho. Ela faz isso com alegria e gratidão. Ela traz um plus. Ela traz algo a mais além do filho para Deus. Ana sabia que nas mãos de Deus, Samuel seria muito mais útil do que em seus braços. Você já pensou isso, mãe? Você já pensou isso, pai? Nas mãos de Deus, o seu filho pode ser muito mais útil do que nos seus braços? Você já pensou isso, que nas mãos de Deus, o seu filho, a sua filha pode ser muito mais útil do que fazendo aquela faculdade que você tanto sonhou que seu filho fizesse? Do que tomando conta da sua empresa de repente? Nas mãos de Deus, cumprindo os propósitos de Deus, na casa de Deus, o seu filho pode ser muito mais útil do que fazendo qualquer outra coisa que você sonhou e imaginou para eles. E Ana, quando consagra Samuel a Deus, ela diz: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana reconhecia que o filho que ela havia concebido e gerado não era seu, mas um instrumento nas mãos de Deus. Se a gente olhar para a promessa feita em Joel, de que os filhos profetizariam, Ana entregou seu filho que se tornou um profeta. Nós podemos hoje entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor, para que eles sejam usados por Ele como profetas dessa geração, profetas que se levantam no poder da palavra de Deus
para profetizar os decretos, os desígnios de Deus que estão na palavra de Deus. Precisamos entregar, devolver os nossos filhos ao Senhor, para que o Senhor os use e para que os nossos filhos manifestem nesse mundo, nesse cenário de calamidade, o reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Os nossos filhos são do Senhor. Os nossos filhos precisam ser devolvidos ao Senhor. Essa é uma lição importantíssima que nós pais, que nós mães, precisamos aprender. No cenário de tragédia que nós vivemos, no cenário de calamidade mundial, no cenário de corrupção moral na política, na sociedade, na mídia, na cultura que é corrupta também. Quando o nosso povo coloca esperança em pessoas, em governos, seja de direita, seja de esquerda, eu e você precisamos ancorar a nossa esperança e a nossa fé no Senhor da história, no Deus que é dono da história, que pode usar a nossa casa, pode usar os nossos filhos, os filhos que nós geramos, para a glória dele. Meu irmão, minha irmã, eu quero abençoar a sua vida nesse momento e dizer que nenhum dos seus filhos irá se perder em nome de Jesus. Se você tiver a atitude de entregá-los ao Senhor, de consagrá-los ao Senhor. Talvez o que você tenha na sua casa é muito pouco. Você olha para os seus filhos, quanto trabalho você ainda tem por fazer. Entregue-os ao Senhor. O Senhor pode dar um futuro, um destino para os seus filhos muito melhor do que o que você pode planejar, do que o que você pode sonhar. Quando a gente exige que os nossos filhos se tornem aquilo que a gente espera, que a gente quer, a gente limita até um certo ponto aonde eles podem chegar, mas quando nós os entregamos nas mãos de Deus, Deus pode fazer infinitamente mais do que a nossa mente limitada é capaz de sonhar ou pensar. Quando nós fazemos como Ana e dizemos, eu dedico os meus filhos ao Senhor e por toda a vida deles, os meus filhos pertencerão ao Senhor. Os nossos filhos jamais podem se perder. Minha oração é que nesse Dia das Mães, o Senhor esteja com você, o Senhor esteja com a sua família, você pai, você mãe. Entregue o seu filho ao Senhor. Talvez na sua família você esteja vivendo momentos de desajuste, momentos de pressão, e vocês não sabem muito bem como reagir. Entregue também o seu cenário de calamidade. E entenda as suas dificuldades, entenda o seu momento de sofrimento, o seu momento de tristeza, o seu momento de tragédia, como palco perfeito para que o Deus Todo-Poderoso entre em ação na sua história, transforme a sua casa. E com a sua vida nas mãos do Senhor, com a vida dos seus filhos nas mãos do Senhor, vocês se tornem verdadeiros agentes do reino, agentes da esperança do reino, para esse mundo em crise. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você mais uma vez e quero impetrar a bênção. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e por aquilo que nós aprendemos com ela aqui hoje. Deus, eu te peço em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, a olhar as nossas tragédias, olhar esse cenário de crise que o mundo está passando, o cenário de crise em que o nosso país se encontra. Ajuda-nos a olhar, Deus, essas coisas pela perspectiva certa, pela perspectiva de que o Senhor governa a história, de que o Senhor governa o mundo e de que o Senhor tem poder sobre todas essas coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar os nossos fracassos pessoais, ajuda-nos a enxergar os nossos fracassos familiares como palco perfeito para a ação do Senhor e que no nome de Jesus, ao nos dispor nas mãos do Senhor, ao entregar nas mãos do Senhor a nossa casa, a nossa vida e os nossos filhos, nós possamos ver o Senhor agindo, nós possamos ver o Senhor derramando graça sobre nós e nos usando como canais de bênção para esse mundo que precisa tanto de referenciais. Deus, nessa hora eu oro agradecendo ao Senhor pela vida de cada mãe que está aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor deu a cada uma delas a bênção
de poder gerar filhos um dia. A minha oração é que nenhum desses filhos se percam. Se existem filhos rebeldes hoje, se existem filhos distantes do Senhor, vá de encontro a eles agora. Deus, abençoe essas mães para que o testemunho delas possa abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa. Traz de volta, Senhor, filhos ao teu lar, filhos ao lar. Abençoa, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Abençoa cada uma das famílias da igreja de Vila Hortência e dá-nos a graça de vermos os nossos filhos sendo usados para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, que a comunhão, as consolações e o poder do Divino Espírito Santo repousem sobre você que está me assistindo agora e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém. Antes da gente acabar a nossa transmissão, agora que você já foi abençoado, a gente preparou uma homenagem para vocês. A nossa igreja se juntou e nós temos uma homenagem em vídeo para todas as mães que estão nos assistindo. E eu espero que vocês sejam muito abençoados e tenham um feliz Dia das Mães. Deus abençoe e até a próxima. Como entender ou explicar esse milagre, essa dádiva de saber que um dia estive em você? Só poderia mesmo ser uma atitude do Criador nos unir em uma história de amor. E então você me esperou, 9 meses me acalentou, com seu amor, seu carinho, eu pude entender. Mãe, pra sempre vou te amar, pra sempre eu estarei ligada a você. A vida vai trazer caminhos diferentes para nós, mas o meu amor estará aqui, bem guardado em meu coração, pra sempre por você. Como entender ou explicar esse milagre, essa dádiva de saber que um dia estive em você? Só poderia mesmo ser uma atitude do Criador nos unir em uma história de amor. E então você me esperou, 9 meses me acalentou, com seu amor, seu carinho, eu pude entender. Mãe, pra sempre vou te amar, pra sempre eu estarei ligado a você. A vida
te amar, pra sempre eu estarei ligado a você. A vida vai trazer caminhos diferentes para nós. Meu amor estará bem guardado no meu coração, pra sempre por você. Sempre por você. Como entender